E aí, seguidores do canal Teoria Monstro, tudo tranquilo? E nesse vídeo vamos falar da tão esperada série de filmes Mad Max, que já conta com 4 filmes muito bons, e também vamos abordar um pouco do enredo e também falar algumas curiosidades sobre o filme. Então, sem mais delongas, preparados? Então, vamos nessa! E então, para iniciar, vamos começar falando sobre a história do universo de Mad Max e praticamente sobre o que os filmes mostram no decorrer da série. E para que vocês possam entender melhor esse vídeo, pois quando se fala em Mad Max, a primeira coisa que se passa em nossa mente é um mundo pós-apocalíptico com paisagens desérticas e devastadas, personagens furiosos e insanos, e um povoado selvagem que usa máquinas e carros radicais com customizações envenenadas, onde se acabam em altas corridas violentas e mortais. E também uma complicada guerra por combustível e água, além da luta pela sobrevivência. Tudo isso retratado na franquia de filmes de George Miller. Porém, o universo de Mad Max nunca foi muito convencional, dando a entender que todo esse caos no qual é passado nos filmes é meramente uma forma em que o homem com problemas tenta encarar sua situação e o perigo cara a cara em circunstâncias surreais. E agora vamos falar do personagem principal dos filmes de Mad Max. Max Roktansky é um personagem principal da franquia Mad Max. Max foi criado pelos cineastas George Miller e Byron Kennedy e foi interpretado pelo ator Mel Gibson nos 3 primeiros filmes e pelo ator Tom Hardy no 4º filme, A Estrada da Fúria, em 2015. Max começa sua série como um policial rodoviário em uma Austrália pós-apocalíptica, infestada de gangues e motociclistas psicóticos. Pouco após seu parceiro Guzer ser incendiado vivo por uma gangue, Max sai de férias com sua esposa e filhos e acaba mortos pela mesma gangue. Desolado e sedento de vingança, Max mata os motoqueiros antes de virar um justiceiro nômade. 5 anos depois, Max ajuda um grupo de colonistas a levar um caminhão de tanque carregado de gasolina, em meio a ataques de outra gangue. Após mais 15 anos, Max encontra uma cidade isolada, liderada pela cruel Auntie Entity, que acaba de derrubar com a ajuda de um grupo de crianças selvagens que vivem no deserto. Em um período indeterminado, Max é capturado e pelo exército cruel de Morton Joe desta vez, e após se libertar, decide ajudar um grupo de fugitivos de Joe, liderado pela dissidente Imperatriz Furiosa. Bom pessoal, essa foi uma breve narrativa sobre a história de Max Roktansky, de Mad Max. A gente falou aqui sobre a participação dele aí nos 4 filmes da franquia. E agora a gente vai falar sobre os filmes, cada um deles. E a gente vai falar também sobre algumas curiosidades adicionais também, para incrementar aqui o vídeo. Então vamos lá falar sobre cada um dos filmes de Mad Max. E vamos lá, o primeiro filme de Mad Max estreou em 1979. Desde o começo conta a história de Max Roktansky, um policial rodoviário interceptor que vive em uma Austrália infestada por facções de motociclistas. E nesse primeiro filme começa com uma das maiores características da franquia, que são as cenas de perseguição automobilísticas, que marcaram todos os filmes. Aqui também existem os requisitos de civilizações e que boa parte da trama se passa em uma cidade. E também pelo mesmo fato que Max, ainda que seja um policial, mas ainda existe uma ordem estabelecida que as gangues de motoqueiros pareçam acima de qualquer lei que exista. A estrutura do roteiro nos dá o nascimento de um anti-herói, de uma maneira bem gradual. A princípio, é seu companheiro de polícia que nos parece o personagem principal do filme.
Porém, logo vemos o seu acidente que abre o caminho para o crescimento de Max e sobre a raiva diante daqueles que o machucaram, principalmente o seu parceiro, que cresce culminamente na tragédia familiar onde sua esposa e seu filho são mortos acidentalmente pelos motoqueiros. E ele ainda não era um lobo solitário, era até mesmo associável. Mesmo assim, depois, ele abre portas para um personagem extremamente insano e à procura de vingança. Mesmo na economia da narrativa, aqui trazemos algumas questões cíclicas que acabam tornando a projeção cansativa aos olhos de hoje. Temos cenas de ambientação, diálogos e cenas de contemplação, e a estrada com as cenas de perseguição também. Até mesmo pelos recursos escassos da época, não se pode ser muito criativo nas cenas de ação, nos dando uma sensação de repetição sobre o filme. Ainda assim, há momentos impressionantes como as motos perseguindo a mulher e o filho do protagonista. Os efeitos especiais também são restritos e recursos são extremamente datados, com os olhos bugalhados e é uma trilha sonora marcada, com efeito de disco Impact Rover. De alguma maneira, esse filme traz alguma essência do autor em busca de sua marca, ali marcando sua trajetória e iniciando ali o que seria uma franquia de sucesso. E agora vamos falar sobre algumas curiosidades desse filme. Bem, a curiosidade é que Mad Max também foi responsável por aumentar o sucesso do ator Mel Gibson, que protagonizou o filme e que na época tinha apenas 23 anos. O filme logo ganhou, não só na Austrália, como no mundo todo, sobre uma história simples, impactante, que se misturava a uma ótima trilha sonora e um visual meio exagerado, com diversos momentos de glória, o que culminou lucrando em um filme de 100 milhões para um filme que custou apenas 400 mil, o que foi muito bom para o diretor e a produção. O filme só foi lançado depois nos Estados Unidos e foi preciso redublar as falas de Mel Gibson, pois seu sotaque australiano ainda era muito forte, e isso atrapalhou um pouco quando o filme foi lançado nos Estados Unidos. Além de apresentar um mundo pós-apocalíptico e o ator Mel Gibson para o mundo, Mad Max trouxe cenas icônicas, replicadas até mesmo em lançamentos atuais nos filmes de hoje. Por exemplo, o primeiro Jogos Mortais traz uma cena totalmente baseada no final do filme de Mad Max, de 79, enquanto a estética das mortes e os vestimentas no filme podem ser vistos em diversos outros filmes até hoje, inspirados em Mad Max. Bem, pessoal, agora a gente vai para o próximo filme. E vamos falar do segundo filme. Em Mad Max 2 de 1981, o diretor George Miller pega tudo o que teve de bom no primeiro filme e aprimora ainda mais com os conceitos de ambientação e dos cenários desérticos incríveis, que por sinal são muito bons. O vestuário é um pouco forte e os personagens, as diferenças entre as facções agora no mundo se dividem com fronteiras invisíveis. E tudo isso que fez Mad Max uma das melhores produções do cinema. O segundo filme parece ser aquilo que George Miller queria nos mostrar e simboliza bem o espírito de Mad Max e toda a sua franquia. Tudo que esse novo filme trouxe foi uma espécie de reboot em acontecimentos que daqui, sendo o primeiro, algo muito subentendido. Você não precisa assistir o primeiro para assistir o segundo. O mundo está agora bem devastado e os rastros de civilizações ficaram para trás. Vemos ainda estradas desérticas que dominam a paisagem. E os carros e motos ganham mais destaque aqui, com diversos veículos alterados para se tornarem monstros de combates de destruição. Os comboios e tanques também são adicionados aos veículos. Todas as suas características próprias também frequentes, como a aparição de alguns batedores e artilharia pesada. Além disso, nós vemos aqui as primeiras mutações insanas que o diretor gosta de inserir nesse mundo, e diversos personagens estranhos e sádicos. Aqui nesse filme nós temos Max Roktansky novamente. Agora nesse filme ele é o típico lobo solitário. O que é mais interessante no roteiro é que ele sempre fica brincando com ele mesmo, não tornando um super-herói, mas um homem com brechas até mesmo para ser enganado, como é constatado no final. Também retornamos ao tempo das tribos rivais e a disputa pelo combustível e água que domina a cena do filme. Aqui nesse filme nós temos de um lado o que parece ser os mocinhos, vestidos de branco e ilhados em uma espécie de fortaleza, com uma grande quantidade de gasolina. E do outro lado
Temos gangues arruaceiros com roupas de couro pretas, maquiagens, cabelos extravagantes e extremamente violentos, querendo furar o bloqueio e tomar o bem valioso. No meio deles, Max quer apenas parte da disputa. Em Mad Max 2, temos um filme mais ágil que o primeiro. Possui mais cenas de ação e disputas de carro. Há mais recursos disponibilizados, já que o diretor George Miller já está com o apoio de um grande estúdio de Hollywood. Com um ar independente do primeiro filme, continua apenas na anarquia e da estrutura da franquia, o que não segue exatamente as regras manuais da indústria. Mad Max 2 é um filme bem autêntico, o que funciona ainda hoje para as plateias diversas que assistem o filme. Aqui a luta pela sobrevivência é o tema central, nos mostrando que os seres humanos são capazes de tudo para salvar sua própria pele. E no final, Max, mesmo sendo glorificado pela narração e a voz crossover, se revela um pato diante daquela tribo aparentemente ingênua, ao descobrir que arriscou toda a sua vida com um caminhão de areia para ser a isca da gangue. Nesse filme nós temos a atuação icônica do Garoto Fera, que se tornou o personagem mais favorito de muitos, por conta do seu estilo selvagem e uso de bumerangue, que tornou sua marca registrada como arma. Nesse filme também se aprofundamos mais na mitologia de Miller, mostrando um mundo muito mais destruído com os aspectos devastados. O filme também se tornou referência por conta do seu visual, que trazia um futuro pós-apocalíptico bem mais plausível do que os outros anteriores. E uma curiosidade é que o sucesso da crítica e o público teve 98% de aprovação no Rotten Tomatoes e é considerado um dos melhores filmes do ano de 1981 e também considerado um dos melhores filmes da franquia de Mad Max. Vale lembrar que as pessoas no primeiro filme da franquia que foi lançado não era tão conhecido, o que causou uma confusão no público ao assistir o segundo, inclusive com alguns países retirando o número 2, apenas como título de Mad Max. Apesar de você não precisar assistir o primeiro para entender o segundo, o que torna-se desnecessária a ligação, mas assistir os dois filmes ajuda na hora de entender um pouco sobre a história e o universo de George Miller e Mad Max. E agora vamos falar sobre o próximo filme. Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, de 1985. Ainda que seja o filme da trilogia com mais dinheiro investido, já que realizado nos Estados Unidos, porém o filme é muito bagunçado, o filme é o mais mal aceito dos três. O próprio George Miller o fez sem muito gosto, após a morte de seu amigo e produtor Byron Kennedy, que contribuiu na ideologia do personagem de Max. O filme perde um pouco a unidade a misturar acontecimentos em Battertown, cidade controlada pela vilã interpretada por Tina Turner, como o Vale das Crianças Perdidas, que lembra muito uma espécie de grupo de Peter Pan. A própria reação de Altin Titi, qual o personagem que a Tina Turner interpreta, em Mad Max no final, dando apenas uma risada e virando as costas, nos mostra que tudo aquilo parece sem sentido. Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, tem ainda Bruce Springsteen, que apesar de também estar presente no segundo filme, interpreta aqui outro personagem. No segundo filme ele era o Capitão Diro, que no final se tornou o líder da tribo que Max ajudou. E nesse filme agora, ele interpreta o personagem Jedidan, um nômade astuto que vaga pelo deserto com seu filho. Vale destacar também sobre o Vale das Crianças Perdidas, que constrói um clima das consequências do mundo pós-apocalíptico e a esperança de dias melhores. Mas o roteiro trabalha mal nisso, e principalmente pela função de dentro da própria estrutura criada no filme. O objetivo final acaba sendo salvar The Master, vivido pelo ator Angelo Rosito, que parecia um vilão à primeira vista, mas se torna um vovô legal, que carrega sua engenharia de tirar energia de estrume dos porcos para outro local, deixando Battertown sem recursos. Ainda assim, não chega a ser um filme ruim, um clima de caravana da coragem em muitos momentos, outros já citados como filme de Peter Pan. Há um clima dos anos 80 presente nesse filme, além de ser divertido e anárquico, só que perde um pouco da crítica social tão bem estabelecida nos outros filmes demais da franquia. O filme também nos conta uma história isolada de Max, indo até uma cidade que conhece o personagem como Master Blaster, um anão que cavalga em uma criança de corpo super desenvolvido, aparentemente um mutante. Além das suas confusões em que Max se mete, o filme trouxe uma carga de pouco mais infantil para a franquia.
já que inseriu esse bendito grupo de crianças e adolescentes que seguem o personagem de Max como uma espécie de messias. Além de uma queda em suas cenas de gore exageradas, isso talvez tenha sido um fator determinante para a queda da aceitação do filme, que teve a pior avaliação de toda a franquia. Outro ponto bastante importante para ressaltar é que a maneira que o filme foi feito, por parte do fato em que Miller não pôde dirigi-lo completamente, assumindo apenas as cenas de ação e deixando o resto com o diretor George Olivier, o roteiro aposta em alguns elementos mais profundos que falham em determinantes momentos, como as próprias crianças e sua adoração por Max, que tem uma explicação cansativa e desconexa diante da atmosfera da franquia. E algumas curiosidades nesse filme é que George Miller perdeu o interesse do projeto depois que seu parceiro e produtor Byron Kennedy faleceu num acidente de helicóptero. E também Tina Turner escreveu 2 faixas de sucesso para a trilha desse filme. Inclusive existe o clipe musical desse que é bastante legal, que é a música We Don't Need Another Hero, e a segunda música foi On of the Living. E agora vamos para o quarto e último filme da franquia, Mad Max. E enfim, chegamos ao quarto e último filme da franquia, Mad Max. Mad Max Estrada da Fúria, de 2015. Na direção novamente de George Miller. O novo filme, agora estrelado por Tom Hardy, no papel de Max Roktansky, se passará anos depois do guerreiro perder sua família. Agora temos um filme mais insano e frenético do que todos os outros, explorando mais ação do que diálogos. Um Max como um guerreiro solitário atormentado pelo seu passado, que vaga sozinho por um mundo desolado, querendo restaurar a ordem e o bem, e ele se vê obrigado a unir forças com a enigmática Imperador Furiosa, interpretada pela atriz Charlize Theron. Lidera um grupo de meninas que acreditam que é preciso cruzar o deserto e voltar para sua terra natal para obter fim de sobrevivência. Eles acabam na mira do tirano Immortan Joe, interpretado por Hugh Keays-Byrne. Assim como nos filmes antigos, George Miller preferiu usar efeitos práticos sempre que possível. Aqui temos carros sendo destruídos e maquiagens aplicadas em dublês que se esforçaram muito para diminuir o uso de CGI, o máximo que possível. O resultado do filme é um visual deslumbrante e muito mais real do que os outros filmes da franquia. Além disso, tem mais ação, onde é predominante em todo esse filme. O filme também se destacou a não se explicar muito e não haver muitos diálogos entre os atores. Uma análise mais profunda do passado não é necessário para entender o que houve com Max ou com o universo do filme. O próprio diretor George Miller disse que preferiu usar artifícios visuais para explicar tudo o que fosse necessário sem se empregar a diálogos extensos ou personagens criados para que possam se explicar a cada novo conceito sobre os acontecimentos dos filmes anteriores. E vamos para as curiosidades sobre Mad Max, a Estrada da Fúria. O filme logo no início seria filmado em um deserto da Austrália, mas fortes chuvas deixaram o lugar cheio de árvores e plantas caídas por todos os lados. Assim, o filme mudou de suas locações para a África do Sul da Namíbia. O vilão Immortan Joe, interpretado por Hugh Keays-Byrne, também fez o vilão Toy Cutter, do primeiro filme de Mad Max de 1979. Enfim, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Peço que vocês se inscrevam no canal para não perder nenhuma notificação e nenhum conteúdo do canal. Peço que vocês deem aquele like para ajudar o nosso trabalho aqui e compartilhem o vídeo para ajudar a divulgar o nosso canal. Então, fico por aqui e até mais. Valeu, pessoal!